Médium Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Livro Triunfo Pessoal. Vontade. Nietzsche, o filósofo alemão, definiu vontade como um impulso fundamental inerente a todos os seres vivos que se manifesta na aspiração sempre presente de maior poder de dominação. Considerado este poder de dominação como algo que se expressa além do ego desejoso de sobrepor-se às demais criaturas, o sentido da definição apresenta-se corretamente. Isso porque a vontade é a faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade compensadora que resulte em paz íntima. Somente através da sua conscientização é que os indivíduos descobrem as infinitas possibilidades que se lhes encontram à disposição para o processo de desenvolvimento interior, tendo em vista a autorrealização. A vontade, no entanto, procede do self, cuja maturidade se exterioriza em forma de querer e conseguir ou de não desejar e por isso mesmo considerar-se fraco e incapaz de atingir as metas que os outros alcançam. A razão indica a necessidade de lograr-se algo e a vontade pode ser considerada como o ato mental que deve ser transformado em ação mediante o empenho com que seja utilizada. Quanto maior o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, e mais ampla será a sua capacidade de lutar e vencer, ampliando-se a área da vontade que se exterioriza, auxiliando na conquista de patamares mais elevados que sempre o estimulam a novos cometimentos. Vários fatores, no entanto, endógenos e exógenos, respondem pela ação da vontade. Em razão da imaturidade psicológica ou dos transtornos de comportamento que experimente, o indivíduo sofre efeitos hormonais e de outros produzidos pelos neuropeptídeos que desarticulam as substâncias responsáveis pela afetividade e induzem a estados de incapacidade emocional para decisões e atitudes que exijam força interior e desejo de vitória. Respondem pelos desvios de conduta, pelas quedas sensacionais, em compromissos de inércia ou cumplicidade nos desequilíbrios de variada denominação, terminando por ceifar a esperança e o esforço de quem lhes padece a injunção algo penosa. De outro lado, as circunstâncias educacionais, os hábitos domésticos, o convívio social cuja procedência seja perturbadora, as aflições psicossociais, socioeconômicas e morais afetam poderosamente a vontade daquele que se deixa permear pelo interesse vigente ou se adapta à situação angustiante. A vontade deve e pode ser trabalhada através de exercícios mentais, da geração de interesse e de motivação para conseguir-se a autorrealização, a conquista de recursos de vária natureza, especialmente na transformação dos instintos em sentimentos, dos hábitos doentios em saúde, da conquista da beleza, dos ideais de engrandecimento humano. Ninguém é destituído de vontade, porquanto tudo que se realiza no movimento e na ação está vinculado
a esse fulcro desencadeador de forças para a objetivação. A vontade é, portanto, o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior quanto mais é exercitada. Inexpressiva nos primeiros tentames, logo se transforma em comando das possibilidades que se dilatam, enriquecendo o ser com os valores imperecíveis da sua evolução. A vontade se radica nos intrincados tecidos sutis do espírito, que, habituado à execução de tarefas ou não, consegue movimentar as forças internas de que se constitui a fim de atingir os objetivos que lhe devem representar fator de progresso. Quando alguém fracassa em qualquer atividade, isso não representa debilidade de esforço ou falta de vontade bem direcionada. Antes, transforma-se em um elemento de experiência para futuros tentames. Da mesma forma como a enfermidade e a morte não significam fracasso da medicina, que sempre se apresenta para modificar os quadros dos distúrbios e desgastes orgânicos, prolongando o período de vida do paciente, o insucesso nos empreendimentos humanos igualmente não se expressa como ausência da fonte poderosa da vontade. Toda tentativa que não resulta como um sucesso transforma-se em mensagem de conquista de valor que poderá ser utilizado em nova ocasião, facultando o logro noutro ensejo. A vontade, por isso mesmo, não cede quando falecem os resultados, repetindo a experiência quantas vezes sejam necessárias, até que se colimem os interesses que se tem em mente. Desenhado um objetivo interior e de imediato, forças complexas apresentam-se para que ele seja conquistado. Há, entretanto, hábitos arraigados no psiquismo do espírito que properem ao avanço ou facilmente desistem de ser levados adiante. São os antigos fracassos que ressumam dos refolhos do self, que sem estímulos recua, deixando que aconteça conforme seja mais fácil ou que simplesmente não suceda. Repetindo-se a tentativa, cria-se o hábito de agir e, por consequência, este se torna elemento vital para a vontade. Sem uma vontade bem direcionada, não há vida saudável. Livro Jesus e a Atualidade, médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Rangel. Jesus e repouso. Há no homem sempre presente um imenso desejo de repousar, espairecer, sair do trabalho e refazer energias. A febre das viagens toma conta das criaturas. Um grande número se entrega a trabalhos espalfantes durante o ano para economizar e realizar o seu sonho nas férias. Com raras exceções, as viagens são penosas e as excursões exaustivas. Na ocasião do retorno, quando não acontecem problemas muito comuns em tais ocasiões, recompõe-se as aparências a fim de impressionar aqueles que ficaram, e os comentários exagerados afloram os lábios sorridentes dos felizardos, que agora partem para a faina de regularizar ou recuperar os gastos, cansando-se muito mais. Jesus comentou que o Pai até hoje trabalha e ele também trabalha. Proporcionar relaxação.
ou relaxação, leitura agradável, esporte sadio, convivência com pessoas experientes, joviais, alegres, sem ruídos, viajar em calma para tomar contato com outros lugares, costumes e indivíduos sem pressa, constitui método eficaz para um bem utilizado repouso. No teu programa de saúde física e mental, inclui o repouso como necessidade prioritária. Cuida, porém, do que farás como recurso repousante. Aproveita a ocasião para descobrir-te, conhecer-te melhor e identificar o que em verdade te é indispensável, selecionando com rigor aquilo que necessitas para uma vida saudável, abandonando ou dando menor valor aos demais. Repouso, sim, com ação edificante. O Evangelho segundo o Espiritismo, da codificação da doutrina espírita por Allan Kardec. Capítulo 2: Meu reino não é deste mundo. Item 1. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o judeu, és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Disse então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. João 18, 33, 36 e 37. Ave Maria Espírita. Ave Maria, Mãe de Jesus, modelo de mulher, Maria de Nazaré, Espírito de luz que inspira e reluz. Maria, exemplo de fé, nós te saudamos com a graça de Deus, por todo o esplendor que Ele te deu, certos de que não se esquece de nós, a ti nosso amor e nossa voz. Ave Maria, Ave Maria. Autoria de Eri Lopes e João Lúcius. Yet for all anxiety.